Capítulo 281 Tesouro da Água da Lua. Quando Zhao Feng abriu os olhos, os 8 especialistas que estavam de guarda na casa de madeira sentiram uma frieza que foi direto para suas almas. Naquele momento, até seus pensamentos pareciam estar congelados e todos tremeram ao mesmo tempo. Zhao Feng queria se levantar, mas descobriu que seu corpo estava muito fraco. Afinal, ele não havia se alimentado por mais de um mês e havia entrado em um estado semelhante à hibernação. Meu nível de energia mental ultrapassou o nível de cultivo que por sua vez é comparável ao reino espiritual verdadeiro. Quando Zhao Feng tocou sua fonte de energia mental, ele ficou chocado com o que viu. Dentro da dimensão do olho esquerdo, havia uma pequena lagoa congelada que emitia uma luz azul fria. Neste momento, a fonte de energia mental de Zhao Feng era incrivelmente poderosa e continha uma frieza terrível. Uma frieza que poderia até tocar a alma. Agora, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng sofreu a segunda mudança, que foi concluída com êxito. Miau, miau. O pequeno gato ladrão agitou suas patas e Zhao Feng logo entendeu que ele dormiu por 1 mês e 12 dias. O rapaz acordou. Os especialistas que estavam do lado de fora cercaram a sala como se estivessem de frente para um inimigo aterrorizante. Zhao Feng se acalmou e ocultou a aura do óleo espiritual de Deus antes de colocar o tapa-olho que o mestre Tiegan fez para ele. O leve tapa-olho de prata era tão fino quanto uma lâmina afiada e elegante. No instante em que o tapa-olho foi colocado, o poder da linhagem de Zhao Feng foi grandemente escondido. Bam! Neste momento, a porta da casa foi aberta. 2 especialistas do 7º céu da família Bi, na qual possuem olhos afiados entraram. Neste momento, Zhao Feng tinha acabado de colocar a tapa-olho e sua aparência fez com que as expressões dos guardas mudassem. Este pirralho é um pirata. Na Baía da Água Transversal, há dezenas de piratas com tapa-olhos e nenhum deles é bom, a maioria deles são líderes. Os especialistas da família Bi estavam cheios de preocupação, pois agiam como se estivessem enfrentando uma grande ameaça. Pirata? Essa cena deixou Zhao Feng perplexo. Quando foi que ele se tornou um pirata? Ele acabara de acordar e não sabia onde ele estava. Na Baía da Água Transversal, o número de piratas que usavam tapa-olhos não era baixo. Além disso, alguns piratas usavam tapa-olho mesmo que seu olho não fosse cego de nenhum dos lados, tudo isso para aumentar sua ferocidade. Suspiro. Zhao Feng estava deitado no chão impotente. Ao longo do último mês, seu cultivo estava realmente aumentando de forma constante. Mas pelo seu corpo não ter se alimentado por muito tempo, ele se sentia fraco. Se essas pessoas quisessem lutar contra ele agora, não seria bom. Vamos procurar um pouco de comida, estou com fome. Zhao Feng se levantou do chão, ignorando os especialistas da família Bi e saiu da casa. O estranho era que os 7 ou 8 especialistas da família Bi continuavam circulando dentro da casa como se não tivessem visto Zhao Feng e o pequeno gato ladrão. Depois que o óleo espiritual de Deus evoluiu, as técnicas de energia mental de Zhao Feng poderiam ser usadas sem quase nenhuma preparação. Os 7 ou 8 especialistas da família Bi caíram em um labirinto e estavam se movendo no mesmo lugar. Um pouco depois na cantina da família Bi. Miau, miau. O pequeno gato ladrão pegou alguns peixes fritos saborosos e começou a devorá-los, enquanto Zhao Feng sentou-se e comeu sua comida às vezes inspecionava seus arredores.
Logo no início, ele usou uma habilidade de energia mental para encobri-los, mesmo com muitas pessoas chegando, ele limpou a mesa sem consideração. Venha rápido! Um pirata invadiu a cantina e está comendo. O caos começou na cantina da família Bi enquanto um jovem e um gato comiam. O pequeno gato ladrão começou a beber álcool e começou a ficar com os olhos borrados. Mais e mais pessoas começaram a aparecer. Logo depois, os 7 ou 8 especialistas da família Bi ouviram a comoção e se precipitaram. Mas quando eles tentaram se aproximar de Zhaofeng, eles começaram a andar em círculos e perderam a conexão com o mundo exterior. Qualquer um que se aproximasse e tivesse intenção hostil cairia nas ilusões feitas por Zhaofeng. Vendo tal agitação na cantina, mais e mais pessoas começaram a chegar, então rapidamente notificaram o líder da família Bi. Qual pirata se atreve a criar confusão em minha família Bi? Uma aura invisível desceu como uma chama furiosa, fazendo as pessoas perto da cantina incapazes de respirar. O recém-chegado era um homem de meia idade de vestes roxas, cujo seu ki de meio passo do ki espiritual verdadeiro, fez toda a cantina cair em um silêncio mortal. Zhaofeng deu uma olhada, parece que esta é uma pequena família do tamanho da família Liu da província da Névoa Negligente. Agora que o óleo espiritual de Deus alcançou um nível completamente novo, ele não ficaria assustado mesmo que cultivadores do reino espiritual verdadeiro chegassem. Todos, por favor, acalmem-se. Desde já agradeço a vocês por sua hospitalidade, comida e ajuda. Zhaofeng terminou a refeição e agradeceu. Não importa o que foi dito, a família Bi o retirou da água e ali ele comeu e bebeu bem. Se ele fosse sair sem fazer nada, isso não seria o certo. Você finalmente acordou. A garota de rabo de cavalo caminhou por entre a multidão e começou a brincar com o pequeno gato ladrão. O líder da família Bi ainda estava desconfiado e em alerta. O jovem era extremamente estranho, e os especialistas da família Bi que tentaram atacá-lo estavam caminhando em círculos. Mesmo ele não conseguiu ver através deste jovem. Vá e chamem o mestre Bi. O líder da família ordenou. A coisa mais importante agora era controlar esse garoto. Atualmente, os piratas da Água de Sangue Ruim estão perto da fortaleza, estão emboscando e prejudicando muitas pessoas inocentes. Esses idiotas estão confundindo o irmão mais novo como um pirata. Espero que você possa perdoá-los. O homem de meia idade de vestes roxas disse com sorrisos enquanto agia educadamente com Zhaofeng. Depois de alguma conversa, Zhaofeng teve uma básica compreensão das coisas. Havia duas forças principais na Baía da Água Transversal. Uma eram os piratas e a outra era formada por famílias, empresários e pescadores, a Fortaleza da Água Transversal. Simplificando, eles eram preto e branco. A Fortaleza da Água Transversal é o centro desta baía e, normalmente, os piratas não se aproximam e apenas atacam algumas caravanas e transeuntes. No entanto, nos últimos dias, os famosos piratas da Água de Sangue Ruim estão se aproximando cada vez mais e seus motivos são desconhecidos, o líder da família disse enquanto olhava atentamente as reações de Zhaofeng. A expressão de Zhaofeng era fria e não havia sinal de emoção. Depois que o óleo espiritual de Deus evoluiu, Zhaofeng ficou mais frio, mas isso não significava que ele não tinha coração. A Fortaleza da Água Transversal é o centro da baía e é constituída de inúmeras forças, fortemente vigiada e facilmente defensável.
Não importa o quão fortes são os piratas da água de sangue ruim, eles são apenas ladrões e têm poucas pessoas. Zhao Feng analisou. Ele concluiu que esses piratas da água de sangue ruim não queriam atacar a fortaleza, mas tinham outras intenções. O líder da família silenciosamente segurou Zhao Feng enquanto esperava pelo mestre Bi. O mestre Bi tinha uma grande reputação em toda a Baía da Água Transversal e era muito respeitado. Aparentemente, ele tinha cerca de 200 anos e sem dúvida, apenas aqueles no reino espiritual verdadeiro poderiam viver por tanto tempo. No entanto, o líder da família esperou pela metade do tempo que levou para que o chá fosse feito e nada aconteceu. Os olhos do pequeno gato ladrão brilharam quando suas patas lançaram 2 moedas no ar. Presságio. Zhao Feng olhou para o pequeno gato ladrão. O pequeno gato ladrão balançou a cabeça, mas esse presságio não foi direcionado a Zhao Feng, mas sim ao mestre Bi. Relatando ao líder da família, o mestre Bi não foi visto esta manhã. As pessoas afirmam que o viram deixar a área da família Bi na noite passada. Um criado informou. Zhao Feng arqueou as sobrancelhas. O pequeno gato ladrão tinha alguma habilidade de prever sorte muito precisa. Relatando ao líder da família, algo ruim aconteceu. Os piratas da água de sangue ruim liderou um grupo de 18 piratas e bloquearam as 3 vias próximas ao redor da Baía da Água Transversal. A notícia chocante logo se espalhou por toda a fortaleza. Os piratas da água de sangue ruim eram conhecidos por sua brutalidade e seu líder, o abutre de sangue ruim aparentemente tinha o cultivo no reino espiritual verdadeiro. Cabelos tu ingabutre, lidos separados fica tu calvo barra engáguia. Em circunstâncias normais, a fortaleza da água transversal não teria medo dos piratas porque eles tinham uma vantagem absoluta. Dê a ordem para bloquearem a fortaleza e não agirem precipitadamente. O líder da família respirou fundo e disse com uma expressão solene. Neste momento crítico, o mestre Bi que tinha o cultivo mais elevado desapareceu e as forças restantes não se atreveram a fazer nenhum movimento. Zhao Feng não pôde evitar e ficou atordoado. Os piratas realmente atacariam a fortaleza. Voltando um passo, mesmo que esses piratas pudessem fazer um banho de sangue na fortaleza, suas perdas seriam terríveis. Quantos sobreviveriam? Embora não haja ninguém no reino espiritual verdadeiro aqui, os especialistas na fortaleza ainda superam os piratas por muitas vezes. Além disso, a fortaleza é fácil de defender e difícil de atacar, então não tem medo da batalha. O líder da família disse com confiança e deu a ordem. Devido ao fato de que a fortaleza estava bloqueada, Zhao Feng teve que permanecer temporariamente na fortaleza. Dentro da fortaleza muitos moradores entraram em pânico. Um grande grupo de piratas era extremamente raro e geralmente só aparecia uma vez a cada 100 anos. Em comparação a eles, Zhao Feng parecia muito mais calmo. Depois de deixar este lugar e passar por 3 áreas do tamanho da área do lago inundante, eu chegarei à capital Domo. Parece que eu boiei por uma longa distância pelo rio. Zhao Feng inspecionou seu mapa. Seu alvo não estava muito longe dele agora. Quando os piratas partirem, ele poderia sair para a capital. No entanto, nada avançou tão facilmente como pensou Zhao Feng. Os piratas ainda estavam bloqueando as vias de acesso sem a intenção de saírem. O espaço aéreo e aquático estava sob seu controle. Os piratas não estão atacando a fortaleza. Qual é o objetivo deles?
Zhao Feng estava intrigado. Assim que ele não conseguia mais se segurar e estava planejando deixar a fortaleza. O mestre Bi voltou. Uma explosão de gritos veio de um dos portões da fortaleza. Zhao Feng olhou e viu a figura de um homem velho ensanguentado segurando uma bengala com a gravura de uma cabeça de dragão flutuando até a fortaleza. O rosto do mestre Bi estava branco pálido e uma das pernas foi perdida. O sangue sobre ele o fez parecer terrível. Mestre Bi! Gritou o líder da família Bi Qiaoyu. Ontem, depois de algumas pesquisas, descobri que o objetivo dos piratas da Água de Sangue Ruim não é a fortaleza, mas sim o lendário tesouro da Água da Lua. O mestre Bi disse com voz rouca quando ele se sentou no chão e começou a se recuperar. Tesouro da Água da Lua. Como isso é possível? O tesouro da Água da Lua sempre foi uma lenda na Baía da Água Transversal. Mesmo que o tesouro seja real, nem sequer sabemos onde está. Como poderia os piratas da Água de Sangue Ruim conhecer sua posição? Os altos níveis da fortaleza ficaram atordoados. Ouvindo até aqui, Zhao Feng entendeu o que aconteceu e o enigma em seu coração foi resolvido. Por mais arrogantes que os piratas fossem, não atacariam uma fortaleza fortemente vigiada. Seu verdadeiro objetivo era o tesouro da Água da Lua, mas a localização do tesouro estava perto da Baía da Água Transversal. Definitivamente haveria algum movimento, mas eles não queriam chamar sua atenção. Portanto, os piratas da Água de Sangue Ruim bloquearam as vias de acesso e conseguiram que ninguém agisse precipitadamente. Somente assim os piratas poderiam obter todo o tesouro.